Para si que nos vê a partir do Hope Channel Portugal ou então que nos ouve a partir da Rádio RCS, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, mais um episódio que estamos a apresentar e a realizar todos os dias com o intuito de que você também desse lado possa aprender mais sobre Jesus, mais sobre o Evangelho e neste caso pelo tema central que temos diante de nós, o Evangelho em Gálatas. Para isso convidamos diariamente o pastor Pedro Esteves a estar connosco e nada melhor do que te perguntar, Pedro, qual é o sumário que nós vamos usar para este dia. Estamos a falar de justificação pela fé e por isso o sumário de hoje é ser justificado pela fé, perdão, é receber de Deus esta graça imerecida de sermos perdoados e mesmo mais do que isso, sermos sentenciados como justos com base na certeza que Cristo pode fazê-lo por mim e nunca na ideia de que eu posso fazê-lo para Ele. Então, perante esta ideia, nós podemos ir já à Bíblia e podemos ver o que está escrito também por Paulo, mas não em Gálatas, mas em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Olhe, nota esta ideia de Paulo em Filipenses 3, 9, que diz: "E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé." Ora bem, neste texto, e nós vemos que Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 9, nós estamos a estudar a Epístola aos Gálatas. Neste texto, como também em Gálatas, o apóstolo reforça o tema da justificação pela fé. Por outras palavras, como é que nós podemos entender este conceito segundo o ensino de Paulo? Eu penso que é interessante irmos buscar esta ideia, neste caso, numa outra carta que não aos Gálatas, porque, de facto, se tivéssemos aqui mais tempo, poderíamos, aliás, fazer um estudo muito mais aprofundado sobre isto, porque o tema da justificação pela fé e as suas várias implicações é um tema-chave mesmo, não apenas na carta aos Gálatas, claro. É um tema-chave, claro, na teologia de Paulo. Claro, e nós nunca podemos isolar um livro só, não é? Para tentar tirar tudo dele. A Bíblia é um conjunto de livros. Como é evidente, há muitos versículos, ou muitos mesmo trechos da Escritura, que o seu total sentido só o conseguimos captar precisamente na comparação, seja com o pensamento do mesmo autor. No caso de Paulo é bastante interessante poder fazer isso, porque Paulo tem um pensamento estruturado ao longo de 13 ou até 14 cartas ou epístolas, e isso permite-nos compreender de uma maneira mais abrangente o pensamento deste homem e as revelações que Deus lhe foi fazendo. Que, na verdade, claro, ou não fosse ele inspirado pelo Espírito Santo, a única coisa que podem fazer é reforçar-se umas às outras. Ora, nós aqui vimos que quando escrevia à igreja de Filipos, precisamente o apóstolo Paulo a explorar esta ideia de que a justiça de que um homem pode ter, um cristão, é possível ter essa justiça, ou seja, ser considerado justo, mas ela não vem da lei. Portanto, não vem, mais uma vez, como já vimos em episódios anteriores, essa justiça ela não vem do facto de que eu procuro cumprir escrupulosamente um conjunto de requisitos, de leis, ainda que essas leis sejam moralmente perfeitas ou que reflitam totalmente a vontade de Deus. Ou melhor, não há nenhuma lei, não há nada que Deus tenha inspirado ou revelado a nenhum homem, a começar por Moisés, que recebeu em diferentes circunstâncias as maravilhosas leis de Deus, seja aquelas que orientaram moralmente o povo desde sempre, sejam leis até concretas para a vida do povo. É evidente que essas leis, elas foram reveladas por Deus e, portanto, elas refletem a sabedoria de Deus, o caráter de Deus, o conhecimento que Deus tem do homem. Portanto, neste debate, se podemos dizer assim, e podemos chamar-lhe debate porque quando Paulo escreve sobre este tema aos Gálatas está a fazê-lo precisamente porque há um debate. Exatamente. Isto é muito interessante, que a carta aos Gálatas não é uma mera abstração, digamos, filosófica. Era o que se passava. Era o que se passava. Não é Paulo simplesmente a tentar esboçar um conjunto de ideias teológicas. Não, Paulo está confrontado com o facto de ele ter passado naquela terra, claro, formado esta igreja e ter ensinado uma verdade acerca do Evangelho e de como é que a justificação,
ou a salvação se torna acessível a cada crente através de Jesus Cristo, e agora esse ensino estava a ser substituído por outro. Ou seja, eles aceitavam Cristo, mas o tema ali juntava mais qualquer coisa, não é? Ora, nós nunca podemos esquecer que Paulo estava a escrever a uma igreja cristã. Por isso, que as pessoas todas aqui que estavam a ler esta carta aceitavam Cristo, isso parece mais ou menos uma evidência, senão não estavam na igreja. A questão aqui passa mais por compreender que havia um ensino que começava a ganhar terreno ou espaço, e esse ensino ia na direção de que a obra de Cristo tinha que ser complementada. Como se, vamos dizer assim, a obra de Cristo não fosse suficiente. E complementada com o quê? Neste caso, ela seria complementada através do esforço individual. Fosse da obediência à lei, fosse através destas obras da lei, que podem não ser meramente uma indicação da lei, por exemplo, dos 10 mandamentos, mas da circuncisão ou de práticas que no judaísmo eram consideradas lei. Mas essa ideia trazia um problema. O problema desta ideia é que, embora nós possamos reconhecer que o esforço, vamos dizer assim, o esforço de obedecer não é errado. Claro. Pelo contrário, obedecer sempre foi um propósito que Deus estabeleceu desde o princípio. Nós podemos recuar tão longe quanto os primeiros versículos da Bíblia e encontrar que já Adão e Eva receberam da parte de Deus indicações para que houvesse obediência. Claro. A obediência, aliás, é uma forma de reconhecer soberania. Claro. Por isso, a obediência, aliás, as palavras do apóstolo Paulo nunca podem ser lidas no sentido de haver uma dicotomia entre obedecer ou não obedecer à lei. Nunca é o que está em causa na discussão que Paulo traz, porque obedecer a Deus é reconhecer que Ele é Senhor. Mas podemos usar mal essa obediência. A obediência, digamos, a única forma, vamos dizer assim, se uma pessoa fizer um esforço genuíno por obedecer à lei de Deus, ela nunca vai ter um mau resultado em termos concretos. Claro. Na vida real, obedecer às ordens de Deus é como um filho que, ainda em mais tenra idade, obedecer às ordens do pai ou da mãe, considerando uma família saudável, E não é? que queremos que essa obediência seja, vá lá, natural, ou seja, aconteça naturalmente. Que aconteça de forma naturalmente, e mesmo que seja um pouco contra a vontade, nunca a obediência de um filho a um pai vai ser uma coisa que lhe vai trazer prejuízo. Estamos a falar em famílias estáveis, não é? Porque o pai, como não tem interesse em si próprio, tem interesse no bem do filho, mesmo que o filho não entendesse, ele ganharia sempre na obediência. Mas aqui a questão não se trata do esforço de obedecer ou de que o ato de obediência ele tem um papel relevante na vida do crente. A heresia, porque se trata de uma heresia que o apóstolo Paulo tenta combater, ela está no facto de considerar que a obediência à lei de Deus funciona como uma alternativa à obra de Cristo. Ou, se quisermos, que completa, como se alguma coisa que Cristo fez para que eu pudesse obter o perdão que eu não mereço, tivesse que ser complementado com alguma coisa que eu faço. E aí é que nós chegamos então ao âmago da compreensão da justificação pela fé. Por isso é que ela depende de Cristo. O que eu tenho que exercer é fé em Cristo, sendo que essa fé é seguramente alguma coisa de ativo. Nós, nos próximos programas, falaremos um pouco mais da fé, de como é que se entende esta ideia de ter fé. É seguramente uma coisa que me compromete, não é apenas um sentimento, portanto, a minha vida e as minhas escolhas também estão incluídas, mas é na base do meu relacionamento com Cristo e da minha fé nele que eu posso alcançar essa condição maravilhosa de ser considerado justo. Se esse era um problema para os Gálatas e Paulo, no fundo, procurou claramente esclarecer este aspecto, talvez seja bom também esclarecermos nós e vermos qual é a nossa parte prática neste conceito. Como é que nós podemos fazer o aprendo fazendo? Nós podemos fazer alguma coisa e quanto mais não seja, é verdade que nós estamos a falar de conceitos, eventualmente alguém até que nos ouça ou veja pode considerar conceitos um pouco teóricos, mas a verdade é esta, a compreensão de que eu posso em Cristo ser justificado ou considerado justo, olhando eu para mim e vendo as minhas debilidades e fraquezas, ou seja, apesar do meu pecado, isto muda muito na maneira como eu enfrento a vida. E o desafio que eu deixo com todos aqueles que nos ouvem e escutam neste dia é que aceite esta visão
de que em Cristo pode obter tudo o que necessita e pode olhar para si e para a vida de uma perspectiva completamente diferente. Ora bem, aqui fica o nosso desafio para hoje, que você possa adotar esta visão de que verdadeiramente Cristo pode trocar completamente a nossa vida, fazê-la mais eficaz e uma vida muito mais saudável para a honra e glória do seu nome. Está tudo dito por hoje, nós voltamos amanhã. Até lá.